Salve, salve YouTube! Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Yuri e esse é o canal do Professor Noob. Hoje é dia de redescobrindo a música. A banda é Spirit Box e a música é Blessed Be. Então, vamos lá. Gosto muito do trabalho instrumental dessa banda, acho muito bem construída. Se você for meio curioso assim, como que isso se classifica, tem quem diga que isso é dito como gent, que tem gente que diz math metal, tem gente que diz que isso é um pouco progressivo, tá navegando nessas vertentes aqui do rock. I see my blessings all for you. I feel it fade from the inside. I open up to adore you, but everything was just a grudge to preserve a life. Serotonin like a loaded gun. I am a coward, you pull me out into a place where there's nothing that's left for me but insecurity. O título da música então é Bendito Seja. Aí ela vem, eu digo minhas bênçãos todas para você. Eu sinto que isso se desvanece, eu sinto isso desaparecer por dentro. Eu me abro para te adorar, mas tudo era apenas um suporte para preservar a vida. Quer dizer, uma relação onde essa pessoa não tá mais feliz, talvez. Serotonina como uma arma carregada, eu sou uma covarde, você me puxa pra cima. Em um lugar onde não há nada para mim, onde não restou nada para mim, além da insegurança. Parece uma história de uma relação tóxica, talvez, uma relação onde a pessoa não se sente mais confortável onde ela está, onde uma pessoa tenta. Eu só não consigo dizer se o papel da vocalista aqui como primeira pessoa, se é ela vendo o parceiro como alguém tóxico ou se ela não se vê como alguém digna de ser puxada pra cima. Não tá muito claro pra mim ainda. Vou voltar um pouco e vamos ver. There's nothing that's left for me but insecurity. And if I lose myself, blessed be I could survive in these chemicals for you. A lonely full of love, just out of reach. I could survive in these chemicals only for you. Tá. E se eu me perder, bendito seja. Bendito, bendita seja. Eu poderia sobreviver nestes químicos por você. Uma tola solitária lá em cima, fora de alcance. Eu poderia sobreviver nestes químicos por você, apenas por você. Se eu me perder, bendito seja, eu poderia sobreviver nestes químicos. Uma pessoa que está dependente de. É uma pessoa dependente de remédios, provavelmente. Uma pessoa que não tá. Agora, por que ela tá dependente de remédios? É por conta da relação ou é por conta dela mesma? Uma tolha solitária lá em cima, fora de alcance. E eu poderia sobreviver nesses químicos por você. Quer dizer, uma pessoa que tá vivendo em a base de remédios por algum motivo. Ela diz que ela só pode sobreviver com isso por conta da pessoa. Quer dizer, será que esse parceiro, esse amante, é quem faz ela que obriga ela a tomar esses remédios? Ou não tá muito claro ainda pra mim? Tá, vamos continuar, vamos ver pra onde que vai isso aqui. Say my blessings are for you.
Muito bom o vocal dela. Olha isso. Uh, calma. Vamos lá. Depois do primeiro refrão. Eu digo minhas bênçãos todas para você. Você diz: bendito seja o tolo que arranca os olhos apenas para ouvir na frequência. É só um suporte para te ignorar. Serotonina como uma arma carregada, eu sou uma covarde e você me puxa para cima em um lugar onde não há nada que reste para mim mais insegurança. E se eu me perder, bendito seja, eu poderia sobreviver nesses químicos por você, uma tola solitária lá em cima, fora de alcance. Poderia sobreviver nestes químicos por você. Enterrada para morrer em catacumbas de ossos inquietos, consumida viva, esta é a minha casa e eu estou esperando aqui para você, e estou esperando aqui por você. O que fica muito claro, o que parece pelo menos pra mim aqui é que assim, ela tá numa relação onde parece que a pessoa força ela a viver num mundo meio que paralelo, desconectada da realidade, e até o próprio clipe reflete isso, né? A cena deles no sofá, com a TV fora de sintonia. Mas ao mesmo tempo parece que nesse sentido dela tá perdida, ela tá falando, vem cá, eu tô esperando por você, porque eu também quero te trazer pra isso. Parece uma coisa meio nesse sentido, como se tivesse vindo pra um sentido meio de vingança, talvez. Tipo, ó, beleza, você me deixou assim, mas isso não vai ficar barato. Eu quero que você chegue nesse estado também. Serotonina como uma arma carregada, quer dizer, uma pessoa que se engana tentando trazer bons momentos, ela se engana dentro de falsas sensações positivas que causam um disparo de serotonina, vamos dizer assim, né? Que disparam sentimentos bons, assim, você tá meio que forçando isso. E quando ela fala, né, enterrada para morrer em catacumbas de ossos inquietos, quer dizer, ela tá perdida nisso, mas ela não tá. Quando ela fala enterrada para morrer em catacumbas de ossos inquietos, ela não tá necessariamente morta, ela tá afogada nessa relação, mas ao mesmo tempo ela tá falando assim, ó, mas eu tô esperando aqui por você, isso aqui não vai ficar barato. Pelo menos essa é a impressão que me passa até esse momento. Vamos ver como que continua. Eu acho muito inquietante. Você fica meio. "Ui, caralho, o que que tá acontecendo?" Quando você vê ela com esse vocal todo brutal, assim, e o rosto dela parece que não tá fazendo nenhuma força, né? Tipo aqui, ó. Aqui. É uma expressão meio sem emoção, é meio esquisito isso, né? Eu digo essas bênçãos todas pra você, eu digo essas bênçãos todas pra você, eu digo essas bênçãos todas pra. É como se ela tivesse. Na verdade, quando ela fala I say these blessings, talvez tenha nessa história alguma gíria que não tá. Ou algum termo muito específico que na tradução aqui não tá legal. Quando ele tá lá, I say these blessings all for you. Eu tenho. Pode ser não no sentido de bênçãos a palavra blessings, mas pode ser talvez numa ideia de. Eu digo todos, eu tenho todos esses desejos pra você, eu falo todos esses desejos, eu expresso todos esses desejos pra você. Pode ser algo nesse sentido.
Aí quando ela entra no vocal mais gutural, assim, ela vem, ofereça-me, eu tenho o coração de uma covarde. Ofereça-me, eu tenho o coração de uma covarde. Então abra o meu externo, a única constante é um suporte, a única bênção que eu conheço. Cara, tá osso pra interpretar essa letra, hein? Mas pelo clipe, dá pra gente ter uma interpretação melhor. Eu acho que o clipe ajuda muito a interpretar o que, que ela tá querendo dizer aí, porque justamente, né, tá tudo bem, você percebe que o cara é meio esquisitão, pá. Mas aí chega uma hora que a relação explode, que é justamente esse trecho mais pesadão da música, assim. E, e você vê que, na verdade, ela não tá necessariamente desejando o bem pra ele. Não sei, pode ser por aí. Coisas pra gente dizer em termos de música, assim. A construção instrumental é fantástica, pelo menos na minha opinião. O vocal dela, essa alternância entre o vocal limpo e o vocal sujo, vamos dizer assim, eu acho muito bem feito. Ela faz isso muito bem. Te dá, assim, uma sensação de que tem uma coisa muito errada quando ela faz isso, né? Não é à toa que ela faz esse tipo de vocal. Vamos lá, vamos continuar. Lose myself. Blessed be I could survive in these chemicals for you. A lonely fool of love. Just tell you wish I could survive in these chemicals for you. When too long to die in capsules, a restless blues consumes the night. This is my heart. I'm waiting here for you. Ou será que ela, na verdade, atua como com essa ideia, talvez, de ser alguém perdida somente para trazer pessoas para um tipo de relação nesse sentido, para fazer a pessoa se perder? Pode ser o contrário, pode ser que não seja. Pode ser que ela engane a pessoa, porque o clipe dá meio essa ideia, né? A gente pode ter duas interpretações. Ou ela tá vivendo numa relação tóxica e ela chega numa vingança, ou é o contrário, ela atua ali como uma pessoa do bem, mas na verdade ela só quer fazer o outro se perder enfim, eu preciso de ajuda. Realmente essa tá osso de entender, mas vamos lá. A impressão que eu tenho, dando uma pesquisada assim pra ver o que, que algumas pessoas falam sobre essa letra, é mais ou menos a impressão que eu tive. Que é uma questão de você estar num relacionamento já meio quebrado por natureza, um relacionamento que não tem salvação, mas que você insiste em permanecer nele. Tem pessoas que falam sobre questões de insegurança a respeito dessa letra, tem gente que fala sobre questão de saúde mental, e dá pra pensar nisso, que são questões de saúde mental que só que necessitam de uma medicação para você conseguir se manter minimamente nisso. Tem quem fale de uma questão de amor e de um amor obsessivo e como isso pode levar você à beira da insanidade ou além disso. Pesadinha essa letra, assim, de entender. Não é o seu tradicional. Qualquer letra, assim, que tá muito na cara. Ela tem um sentido figurado, talvez, muito forte aqui. Mas essa ideia de um amor doentio talvez seja interessante. Um amor alienado. Acho que fica bem interessante pra gente observar aqui nessa sequência, né? E o amor alienado dentro de uma ideia de uma pessoa que não tem, talvez, uma própria autoestima. Uma pessoa que vive com base num. Uma pessoa que talvez viva com base nessa relação. E isso consome ela de tal forma que ela. Fora disso, ela não consegue ter nenhum tipo de felicidade. E aí, com base nisso, ela precisa viver com base, com base nos remédios. E isso faz com que. E só isso que consegue equilibrar ela, né? Por isso, I could survive in these chemicals all for you. Então, eu poderia sobreviver nesses químicos por você. Quer dizer, é uma pessoa que ela não tá querendo melhorar. Ela tá querendo viver aquilo e pra ela tá tudo bem, sabe? Eu não tenho autoestima.
eu dependo de remédios e eu dependo dessa relação. E aí ela fala, né? Eu sou uma covarde nisso, mas tudo bem, eu poderia viver nessa relação tranquilamente. E talvez o ponto mais pesado aí dessa estrutura, né? Dessa sequência instrumental, pode ser talvez um momento de revolta, um momento onde ela talvez volta pra realidade e ela fala, cara, se eu entender que os químicos são o suporte, né? Os químicos, os remédios que ela consome, vamos entender como remédios, não sei se necessariamente são drogas, podem ser também. Elas falam que isso são o único suporte, então, e é a única bênção que ela conhece dentro dessa história. Fica talvez um pouco mais claro. Eu acho que tá navegando por aí, provavelmente. Essa ideia de uma pessoa que vive num relacionamento doentio, uma pessoa que não tem uma autoestima, que vive num relacionamento que é a única coisa que traz um mínimo de serotonina, um mínimo de felicidade pra ela. Mesmo, mas assim, mesmo assim por dentro ela é uma pessoa que tá inquieta, é uma pessoa que não tá satisfeita com isso. Ela vive. Os remédios fazem com que ela estabilize. E talvez isso seja os trechos de letra mais limpa daqui que a gente vê, né? Um vocal mais limpo. Não uma letra mais limpa, um vocal mais limpo. Mas por dentro ela tá com aquela questão do gutural, aquela coisa assim inquieta que tá querendo escapar e tudo mais. E aí essa figura da família de comercial de margarina, de início, por mais esquisita que seja, contrasta com esse momento mais pesado no final, que de repente retrata, putz, olha só o que eu realmente queria fazer. E no meio disso tudo, ela vive nessa relação, mas ela consome o parceiro, o outro lado da história também. Então não é uma relação saudável pra nenhum dos dois. Porque é uma pessoa que também se sujeita a estar nesse meio e ela também aparentemente não escapa disso. Ele tá confortável, mas ao mesmo tempo ele tá sendo consumido por isso. De verdade, fica aqui o meu convite à reflexão, porque eu não sei se isso fez o menor sentido. Então, assim, vejam aí, eu convido vocês, vejam aí o que vocês acharam dessa letra, o que vocês acharam desse clipe. Em termos de construção, assim, eu acho muito bem feito o trabalho deles, né? Spirit Box é uma banda até meio complicada de se classificar, né? Porque eles misturam, como eu falei, é gent, é metalcore, é metal progressivo, não tem uma classificação muito exata. A gente sabe, mas assim, a construção deles nessa ideia do vocal limpo pro vocal pesado, o instrumental deles é muito bem feito, o jeito que ela entrega esse vocal, você percebe que tem uma paixão, uma emoção muito grande, uma entrega muito grande em cima da entrega vocal que ela faz, e ao mesmo tempo é uma coisa perturbadora, né? Você vê ela fazendo esse vocal tão pesado, essa coisa, e a expressão dela, tipo, não, beleza, isso aqui eu faço isso aqui tranquilamente, sabe? Tá tudo bem, mas ao mesmo tempo você vê que não tá. É uma coisa muito fora o que ela entrega pra gente. É... Mas é isso, gente. Então fica aqui o meu convite pra vocês. O que vocês acharam? Digam aí suas opiniões. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal.